Olá, se você não me conhece, meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Hoje, dia 20 de julho, nós profissionais de segurança acordamos com um desafio ou com uma dúvida, vamos dizer assim. Tudo isso se deve por causa da queda da MP 927, ou seja, a perda da validade da medida provisória 927, que foi publicada em março de 2020, que trata de algumas ações para enfrentamento da Covid-19, no que se diz aos contratos de trabalho e às organizações. Essa medida provisória ela fala um pouquinho de teletrabalho, questão de férias, feriados e também segurança do trabalho e fiscalização. E com a perda da eficácia dessa medida provisória, surgiu muitas dúvidas, não só do setor de segurança do trabalho, mas do pessoal de RH, até mesmo do jurídico, contadores. Mas vamos focar esse vídeo aqui na parte de segurança do trabalho. A MP ela tem 3 artigos que tratam de SST, que são os artigos 15, 16 e 17. O artigo 15 ele vai tratar de exames ocupacionais. Então, de acordo com esse artigo, alguns exames não precisam ser realizados no período de vigência da MP e do período de pandemia. E é dado um prazo de 60 dias após encerrado o estado de calamidade para que as empresas regularizem esses exames que ficaram pendentes. O artigo 16 ele já vai falar dos treinamentos eventuais e periódicos, dando possibilidade à organização de adiar a realização desses treinamentos durante esse cenário de pandemia. Já o artigo 17 ele vai falar da questão da CIPA, que eu poderia suspender os processos eleitorais em atividade, ou seja, aqueles que estão em andamento, e as CIPAs que estivessem vencendo nesse período de pandemia poderiam ter seu processo eleitoral adiado para pós-calamidade, após cenário de calamidade. Então eu teria esse intervalo aí, uma CIPA um pouco maior, né, e uma paralisação do meu processo eleitoral. Porém, chegou-se ao dia de hoje que essa MP não foi votada e aí ela perdeu a sua eficácia. E começou-se a ter a discussão, e aí como é que eu vou fazer com os treinamentos vencidos, e como que eu vou fazer com os exames médicos, e como que eu vou fazer com o processo eleitoral. Então vamos lá, vamos entender um pouco. A medida provisória ela tem força de lei durante aquele período de vigência. E nela se tinha determinados prazos, aqueles prazos valem em forma de lei. A partir do momento que ela cai, eu ainda tenho que respeitar os prazos que estavam previstos nela. Ou seja, aqueles exames que venceram no período de validade da MP, eu tenho realmente ainda o prazo de 60 dias para adequação. E os treinamentos que venceram dentro também da vigência da MP, eu vou ter o prazo de 90 dias. Mesmo mantido o estado de calamidade, vai caber o Legislativo publicar dentro de um prazo de 60 dias um decreto que irá disciplinar a eficácia das ações da MP. Então devemos ter alguma coisa aí nos próximos dias ou semanas. Então eu acredito que a maioria dos profissionais de segurança deve estar passando pelo mesmo problema, né? Que é como é que nós vamos fazer com aquilo que venceu lá atrás, né? Que venceu nos últimos 120 dias. Então eu estabeleci aqui algumas ações a serem seguidas que podem ajudar você no planejamento da sua organização. A primeira delas é fazer uma análise do cenário da sua empresa. Ou seja, veja o que tem de ASO vencido, o que tem de treinamento vencido, quantos trabalhadores, né, em cada situação, como está o seu processo de CIPA, se ele está vencido, se ele está suspenso. Fazendo essa análise, o segundo ponto seria estruture o processo eleitoral da CIPA, caso ele esteja suspenso ou vencido. Porque essa ação ela gera quase custo nenhum para a empresa e também é uma ação que pode se começar quase que de imediato. Então já começa essa ação desse processo eleitoral da CIPA. A terceira ação seria coloque os trabalhadores para fazer exames médicos. E aí sabemos que não vamos colocar todos os trabalhadores num único dia. Então vamos dividir isso dentro de uma semana, de 2 semanas, 3 semanas, para que se possa fazer o exame de todos os trabalhadores. E a ideia de começar pelos exames antes dos treinamentos é porque geralmente ou nós já temos um médico do trabalho ou já temos uma medicina do trabalho. E isso não vai gerar necessidade de novas cotações ou de analisar valores. O quarto ponto seria quais são os treinamentos que eu tenho que fazer na minha empresa. Quais deles são internos, feitos pelos meus SESMIT, e quais deles são externos que eu preciso contratar. E a partir disso eu vou iniciar o processo de treinamento pelos treinamentos internos e durante essa etapa eu vou fazendo o orçamento e contratação dos treinamentos externos. E aí eu consigo me planejar dentro desse processo. Então assim, algumas dicas que eu acredito que sejam viáveis. É claro que dentro da sua organização isso pode sofrer modificações, mas é uma ideia para vocês já irem se planejando para organizar e estruturar tudo. A dica é não esqueça dos treinamentos que vão vencer ainda,
Não esqueça dos exames que ainda vão vencer e fique atento também, porque a gente pode sofrer alguma mudança de legislação neste intervalo e aí a gente vai ter que revisar o nosso plano. E a última coisa é, estabeleça um prazo para essa adequação. De quando você quer encerrar esse processo. E aí vai monitorando isso para ver se você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, aquele abraço, espero que isso ajude vocês e até os próximos vídeos.